Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura. E por motivos de mudança eu andei sumida por umas semanas, mas estou de volta e esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar para vocês em meu novo cantinho da costura. E esse vídeo, pessoal, eu vou trazer um passo a passo de como colocar, pregar uma manga comum. Então todo projeto aqui do canal em que tiver manga, né, a manga comum, uma camisa, uma camiseta, um casaco, eu vou sempre indicar esse vídeo para vocês, né, para o vídeo não ficar longo e aí vocês virem direto para esse tipo de passo a passo, tá? Se for aí um tipo de manga diferente, por exemplo, uma manga tulipa, aí o processo é um pouco diferente, aí eu vou gravar um outro vídeo ou de um outro tipo de manga também, tá? Mas a forma de aplicar uma manga comum, a manga tradicional, eu vou ensinar nesse vídeo para vocês. Existem várias maneiras, eu já aprendi várias, já vi em livros, já vi em outros passos a passos aqui no YouTube, mas a maneira que eu me adaptei bastante, que eu gosto bastante e que eu nunca tive problema no caimento, né, da minha peça, da minha manga, foi esse. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e também, principalmente, espero poder de alguma forma poder ajudar vocês com ele. E não deixem de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, deixa o seu like e também acessa o blog da Pátria da Costura que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então é isso e vem comigo! Bom, então antes de fazer a colocação da manga, é preciso antes fazer a união dos ombros. Então eu peguei aqui a parte da frente e uni com a parte das costas, né? E aí lá em cima eu tenho a união dos ombros. Feito isso, a gente agora vai achar o meio dos dois ombros. Então como que é feito isso? Você junta cava com cava, ponta de cava com ponta de cava aqui embaixo. E aí lá em cima, ó, você vai fazer um pique com a tesoura, marcando o meio do ombro. O meio do ombro, ele nunca cai em cima aqui da costura, tá? De emenda, porque essa costura aqui é a caída do ombro, tá? Então tem muita gente que vem me perguntando disso, tá? E isso não acontece. O pique, né, o meio sempre dá lá em cima. Então você vai achar o meio dos dois ombros e depois também vai achar o meio da manga. E para achar o meio da manga é muito simples, ó, você também vai pegar ponta da manga com ponta da manga. E aí lá na parte de cima da manga, você também vai fazer um pique para poder marcar o meio. Então você vai fazer isso nas duas. Lembrando que você não pode esquecer de identificar a parte da frente da manga, tá? Que isso é muito importante na hora da colocação. Bom, então agora eu deixei a minha peça, né, a minha blusa aberta dessa forma aqui. Aqui tá a parte da frente e aqui tá a parte das costas da blusa. E aqui eu tenho a manga. Então, para mim poder fazer a colocação de forma correta, eu vou colocar a curva da manga de frente com a cava da blusa, tá? Lembra que eu falei que é muito importante a gente indicar o lado da frente da manga? Pois bem, isso faz toda a diferença na hora da aplicação e também no caimento da peça. Então, por exemplo, aqui eu tenho a parte da frente da blusa, onde eu tenho a parte da frente da cava e aqui também eu tenho a parte da frente da manga. Então as duas elas têm que ficar alinhadas. Mas antes de fazer, né, essa junção, a gente tem que primeiro antes tombar a costurinha que a gente uniu o ombro. Então essa emenda ela tem que ficar voltada aqui para o lado de trás da peça. Então você coloca um alfinetinho para segurar, para que aí depois de pronto elas fiquem na mesma proporção, tá? Bom, então, feito toda essa observação, pessoal, o que vocês vão fazer, ó? Aqui eu tenho o lado direito da peça e aqui eu tenho o lado direito da manga, certo? Eu vou colocar agora a manga sobre o direito da peça, então vai ficar direito sobre direito. Então eu vou fazer, ó, isso aqui, ó, com a manga. O avesso da manga vai ficar virado pra mim, tá? Vai ficar virado pra cima. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o alinhamento dos piques. Então, eu vou colocar pique com pique e vou pôr um alfinetinho ali. Pra ficar mais fácil, eu vou virar dessa forma aqui e aí fica melhor pra trabalhar.
E então agora a gente vai começar a distribuir a manga na medida da cava. Aí você pode olhar e falar assim, nossa, mas a medida não vai dar, a cava é muito menor que a manga. Mas como se trata de uma curva, a gente acaba tendo essa impressão, mas na hora de distribuir tudo acaba dando certo, tá? A não ser que você tenha aí algum problema com o seu molde, e eu já vou falar sobre isso. Bom, alinhando os dois piques, eu vou agora colocar ponta da manga com ponta da cava. Com um detalhe, pessoal, eu vou deixar cerca de meio centímetro para fora aqui, ó, tá? Da manga. Eu faço isso por conta do método de modelagem que eu utilizo, que é aquele que eu aprendi lá no Senai, tá? Mas se você usar um método diferente, então você pode colocar lá, né, normalzinho, ponta com ponta, tá? Essa aqui é só um esquema, tá? Para ficar melhor na distribuição da manga, tá? E que eu já adiciono lá quando eu tô fazendo o molde dela. E então, ó, vou fazer a mesma coisa do outro lado também, ó, deixando essa margem para fora, certo? Bom, então eu vou dar essa esticadinha aqui, ó. E aí com isso eu vou conseguir ver se realmente vai dar para distribuir todas essas medidas aqui, tá? Ó. Bom, tá tudo ok. E agora, com bastante calma, eu vou fazer o restante da distribuição, né, desses dois tecidos. Então eu vou começar aqui, ó, pelo meio, eu vou ajeitar corte com corte do tecido, curva com bastante calma e também, ó, indo pedacinho por pedacinho. Então, eu vou fazendo isso, distribuindo, tá? Em toda a manga. E aí toda essa parte aqui da manga, ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Bem alfinetada. Se você for iniciante na costura, você pode alinhavar toda essa parte aqui, pra daí, na hora que você for costurar, você ter mais segurança, tá? E também não se machucar com os alfinetes. E agora, então, vem a parte de costurar lá na máquina. Então, aqui no caso, como eu tô trabalhando com tecido de malha, eu vou fazer uma costura lá na overlock primeiro, tá? E depois vou fazer uma costura reta paralela, tá? De meio pé calcador. Esse meio pé calcador é um guia que eu utilizo bastante na costura e eu falo bastante sobre dele e também de outros guias no vídeo de truques de como costurar lá na máquina. Então, eu vou deixar o card aqui em cima, é só você acessar e você vai direto pro vídeo, tá? Então, segue agora o processo de costura lá na máquina e eu já volto a mostrar pra vocês. Então, o resultado dessa costura, ó, vai ser esse, pessoal. O ponto da overlock e o ponto reto, que é aquele guia que eu usei de meio pé calcador. Se você não tiver overlock, você pode passar o zigue-zague, não tem problema nenhum. Lembrando que essa costura ela tem que ser feita com bastante calma, pois na hora que você virar não pode ficar nenhuma prega. Então, como se trata, né, de uma curva, então a gente tem mais dificuldade. Por isso que é importante você treinar bastante os exercícios de costura na máquina, para quando chegar nesses processos, né, você não tiver tanta dificuldade assim. Então, a manga ela já está aplicada, mas para encerrar, ainda tem a parte onde a gente tem que fechar as laterais da manga junto com as laterais da blusa, que nada mais é essas duas partes aqui, né, a parte da blusa e a parte da manga. Então, lá do outro lado, ó, como a manga ainda está aberta, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa parte. Então, eu vou colocar direito sobre direito, tá? Vou ver se vai ficar virado pra mim. Eu vou ajeitar com bastante cuidado as laterais. Com um detalhe. Aqui
debaixo do braço, né, onde fica o encontro das duas cavas, tem que ficar exatamente, ó, costura com costura. Então eu vou colocar as duas juntinhas, uma sobre a outra, e vou alfinetar para segurar. Essa sobra a gente vai descartar depois. E aqui na parte de cima, que foi aquela costura, né, que a gente uniu a manga com a cava, elas também precisam ficar voltadas para um único lugar. Então aqui no caso, ó, elas vão ficar tombadas para cá, tá? E aí depois na hora, né, de finalizar a peça não ter aquele problema de ficar um volume lá torcido. Depois de fazer esse alinhamento aqui, você vai começar a distribuir toda a lateral aí da blusa. E é muito importante, ó, que lá no final da sua peça, ó, as medidas elas têm que bater certinho. Se ficar, né, uma assim para cima, outra para baixo, é porque você pode ter tido algum problema aí com o seu molde, né, ou com o seu corte. E a mesma coisa acontece, ó, lá em cima. Lá no final da barra da manga, ó, lá em cima, você vai alinhar, vai distribuir toda essa medida aqui e ela tem que dar, ó, certinho. Aí você vai alfinetar e vai fechar todas essas laterais aqui. Como eu tô trabalhando com tecido de malha, eu já falei pra vocês, eu vou passar aqui, no caso, somente na overlock. Ah, mas e o meio pé calcador? Posso passar também? É o mais indicado? Você pode passar, tá? Porque aí fica com um reforço maior na malha. Mas como aqui, né, é um tecido de malha, então não tem tanta necessidade. Esse guia aqui de overlock com meio pé calcador, ele é mais utilizado nos tecidos planos, tá? Que é o tecido que não tem a elasticidade. Então eu vou lá na máquina mostrar pra vocês e a nossa manga ela já vai estar aplicada. E então, quando chegar aqui próximo ao encontro das cavas, onde a gente alfinetou, né, aquelas duas costuras, o que a gente vai fazer? Nesse caso, nós não podemos fazer uma quina no mesmo momento que a gente está unindo os dois tecidos. A gente tem que fazer uma suave curva enquanto a gente passa lá na máquina, para que dessa forma não dê defeito, né, depois que, né, tiver pronta a nossa peça e não ficar uma coisa enrugada debaixo do braço. Então, como que vai ser feito isso? A hora que chegar aqui, em vez de eu fazer uma quina, vou retirar o alfinete e só vou, ó, deslizar, acertando o tecido como se ele estivesse reto, tá? E vou prosseguir com a costura. E depois de fazer essa costura, a manga está aplicada. Aí é só você desvirar toda a peça, tá? Dar aquela conferida se tudo deu certinho e prosseguir com o processo de montagem aí da sua camisa ou do seu casaco, enfim, da blusa que você está fazendo, né? E que tem a manga. Então é isso, pessoal. Espero muito ter ajudado vocês e espero também muito que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!